Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que é o professor Anderson, estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Marketing na Veia 5.0. E nessa aula a gente vai tratar sobre uma temática muito legal, muito interessante. Não é pena que a gente não consegue tratar sobre cada uma bem detalhado, mas a gente vai tratar sobre marketing digital e marketing analítico. E para isso nós trouxemos uma convidada, professora, consultora, professora da instituição também, consultora, que é a professora Melissa. Professora Melissa, tudo bem? Muito obrigada aí por você destinar uma parte do seu tempo para vir compartilhar aqui seus conhecimentos conosco. Imagina, muito obrigada pelo convite, professora Anderson. É sempre uma honra e um prazer vir falar desse assunto que eu gosto tanto, que é o marketing analítico e a análise da web. Legal. Professora, como a nossa temática, né, ela vai pegar um pouquinho do digital e um pouquinho do analítico, queria que a professora falasse aqui em breves palavras o que é esse marketing digital, né, a importância dele para o profissional, seja o profissional específico que está trabalhando com marketing, ou o profissional da área de gestão, da área de negócios, aí, que está querendo conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. Bom, o marketing digital, ele nada mais é que o marketing no ambiente digital. Né, nos sites, nas redes sociais, nos blogs, no e-commerce. Tá? Então é o marketing, né, com todos os seus conceitos, seus fundamentos, porém aplicado digitalmente, o que faz com que a gente tenha algumas possibilidades diferentes do marketing, que é o offline, né, que a gente chama hoje em dia o marketing online e o marketing offline. O marketing analítico é a análise que a gente pode fazer com todos os dados, né, que o ambiente digital nos proporciona. Então a gente consegue pegar esse marketing analítico, ele vai pegar as informações que são geradas na internet, e aí por isso que ele faz essa relação com o marketing digital? Exatamente. É uma análise, né, são dados, métricas, que obviamente que a gente tem no offline também, sempre temos métricas e KPIs de marketing, porém no marketing digital a gente tem um volume bem maior e muito mais possibilidades de dados que a gente, né, não tem no offline. Professora, e aí se a gente for levar em consideração todo esse universo que é do marketing digital, do marketing como um todo, né? E aí tentando focar um pouquinho para o digital e um pouquinho para o analítico, que é a temática da nossa aula, né? Quais seriam, assim, as principais estratégias que um gestor tem que levar em consideração quando ele está nesse mundo digital? Bom, assim, né, como sempre, né, gente, as estratégias de marketing, ela vai depender muito, né, do seu objetivo, do seu campo, o que você quer alcançar. Então, assim, é muito difícil falar, a estratégia é essa. Porém, hoje em dia, né, a gente não tem como fugir do digital, das redes sociais. Tipo, a maioria das pessoas hoje em dia acessam a nossa marca, né, a sua marca, um produto, via ou rede social, ou YouTube, ou site. Então, as estratégias digitais, elas vieram para ficar pelo menos por um tempo, né, até que venha uma outra mudança que a gente não sabe. Então é muito importante, não é que é importante, é importante e é uma super oportunidade a gente utilizar do digital e das estratégias digitais e do analítico, daquilo que a gente pode mensurar e, né, descrever e prever, por exemplo, como comportamento do usuário dentro das redes. Então, essas são as estratégias, né? Assim, as estratégias, na verdade, de digital, elas são inúmeras, mas elas são importantes que você tenha alguma, dependendo aí do seu nicho, né, e dos seus objetivos. Tem que ter muito bem esclarecido o objetivo da empresa, Exato. Né, aquilo que você tem por momento, porque se você está querendo inserir no mercado, aparecer, surgir, você tem que utilizar determinadas estratégias. Se você já está consolidado no mercado, são outros tipos de estratégias. E sempre entender que, por mais que uma estratégia seja bem sucedida, né, você vai ter que fazer adaptações, você vai ter que se adaptar ao novo momento e tentar também não ficar replicando o que outros estão fazendo, né? E acho que esse é um ponto importante. Assim, obviamente que a gente se baseia, né, nas pessoas, e nas empresas de sucesso, nas empresas que conseguiram, né, obter sucesso com o marketing digital. É claro que elas têm muito para nos ensinar, obviamente, né? Porém, é exatamente isso. Cada
Cada momento é um momento, cada nicho é um nicho, cada empresa é uma empresa. Então, assim, o marketing digital, ele é muito erro e acerto, né? Ele é muito intuitivo. A gente não aprende ele se não colocar o bumbum na cadeira, estudar e fazer. Né? Então, só que isso é uma coisa muito importante do marketing digital, com o marketing analítico. Hoje em dia, né, esse tipo de marketing proporciona pra gente momentos assim que a gente consegue fazer teste e analisar simultaneamente. Então a gente não perde tanto tempo, é possível, né, modificar essas estratégias aí de acordo com que, né, os próprios dados estão te fornecendo. Sim, e até aproveitando que, já que a gente está falando também, né, de marketing digital e tal, a gente está na pegada do marketing 5.0. Exato. Né, que aí dá para a gente tentar trabalhar de uma forma de uma análise mais preditiva. E aí a gente precisa dessas informações, porque a gente já começa a ter uma ideia realmente dos testes que a gente vai fazendo, o que se encaixa para um, o que não se encaixa, né? O lado, assim, talvez mais pra gente que é professor, né? Não tem uma receita, né? A gente vai testando, de repente algo parece que você acredita que de repente nem vai dar certo, acaba dando certo, né? Não é uma coisa tão como é que se diz? Tão lógica, né? A gente tem que estar testando, porque a gente está conversando com o nosso consumidor. Então é uma parte bem interessante de que não é o que eu quero, é o que o meu público quer. Acho que esse é um ponto importante, né, professora? Com certeza. Mas assim, se a gente for olhar, o marketing sempre foi assim. Né? O marketing não é que assim no marketing digital, o marketing offline também. Só que antigamente, como é que era? Você contrata, por exemplo, a publicidade na rádio, né? Que é uma... Óbvio que se você tem métricas, você consegue entender, você consegue dar né, uma certa análise, mas demora um tempo, não é imediatamente. Se você faz uma mídia paga no Instagram, né, você em em 24 horas você consegue estabelecer se ela fez um sucesso ali naqueles 24 horas ou se é necessário que você mude a estratégia. Então, essa é um pouco a diferença, os tempos, né? Porque a gente tá lá no nosso celular, no computador, por o clique que você tem ali na hora, você já consegue. Exato. Agora, antigamente, né, já que você comentou do rádio, às vezes você escutava hoje no rádio, daqui uma semana que você ia conseguir, né, se deslocar até a loja e falar, olha, assisti um anúncio no rádio, esse anúncio já nem tá mais passando, né? Então eram umas coisas assim. Depois, para isso chegar, né, você alimentar a informação, para isso chegar pro gerente, que tantas pessoas vieram por causa disso, e o ticket médio, nossa, aí era um negócio complicado. Exato, né? Exato. E não é preciso, né? Eram sempre meios de mensurar, mas não eram meios precisos igual no marketing digital, que a gente tem uma precisão. Não é de 100%, mas é uma precisão muito maior que no marketing offline. Sim, exatamente. E aí, professora, tentando partir um pouquinho, né, pro marketing analítico, né, que é o que a gente vai tentar abordar aqui, ele tem alguns termos, né, tem Web Analytics, tem Marketing Analytics. Você poderia explicar um pouquinho para eles o que são esses termos, para que eles consigam entender essa diferença, né? Que tem o web, tem o digital, tem o marketing. Então, assim, é a mesma coisa? Qual que é a diferença deles? Então, vamos lá, né? Bom, o marketing digital a gente já falou, é o marketing aplicado no ambiente digital. O marketing analítico, ou analytics marketing, né? Quem vai para o mercado vai ouvir muito o termo em inglês. Eles simplesmente são todos os dados possíveis de análise dentro do marketing. Tá? Então, vocês lá, todo mundo tem uma conta do Instagram, imagino. Se você mudar sua conta para produtor de conteúdo, vamos supor, ou se você tem uma conta empresarial, tem lá o Analytics do Instagram, né? Que são tanto de seguidores que você ganhou, engajamento. Isso é um marketing analítico, tá? É olhar para esses dados. O Web Analytics, o que ele acaba mais focando? Em website. Né? Porque é mais focado para o website. E aplicativos, agora a gente está tendo uma atualização do Google Analytics, que é uma ferramenta de Web Analytics, então, que vai ser mais website e aplicativos juntos. Então, assim, o Web Analytics, digamos que é um braço do Analytic Marketing, né? Mas são mais análises focadas dentro de websites mesmo.
E, professora, que tipo de informações, né, já que a gente comentou, né, que podem gerar essas informações mais em tempo real para o nosso aluno, que tipo de informações que podem ser geradas que aí ele pode utilizar como parte da estratégia dele para reformular ou não? Que tipo de informações que, se eu não souber, eu contratar alguma pessoa, um profissional, que saiba que ele possa gerar isso para mim para elaborar e moldar minhas estratégias de marketing? Então, por exemplo, né, quando a gente fala de redes sociais é uma coisa, quando a gente vai falar de e-commerce ou um website institucional, é uma coisa diferente. Então, vamos pegar aqui um exemplo, um website, um e-commerce de produto esportivo, digamos, tá certo? Então, aqui, o que você pretende ali com o seu site? Primeiro, a jornada de compra, ela é importantíssima no marketing digital, porque dependendo do momento que o seu usuário está, você vai usar estratégias diferentes. Então, isso é uma coisa, né? Mas vamos dizer que você está lá, que você quer vender mais, que é a estratégia que todo mundo quer. Né? Dentro do marketing digital não é só a venda, obviamente que a venda sempre, mas existem outros tipos de estratégia que a gente pode traçar. Mas vamos colocar ali vender mais, tá? Então vamos supor, o que você consegue, né, verificar no web com uma ferramenta de análise de web? Quantos usuários entraram no seu site, quantos usuários foi pela segunda vez, terceira, quantos são novos, qual que é a região que eles estão vindo, qual navegador eles estão usando, qual sistema operacional, se é iOS ou Android, quanto tempo eles ficaram dentro do website, quantas páginas eles foram, se eles abandonaram o carrinho ou não, tá certo? Então vamos dizer assim, você percebe dentro dessa análise, né, de números que pode ter, você percebe que 90% das pessoas abandonam o carrinho. Então você pode criar estratégias né, de remarketing, que seria para que essas pessoas, né, voltem a fechar a compra que elas abandonaram no carrinho. Digamos que você vê que as pessoas não ficam muito dentro do seu site, né? Por exemplo, entra e sai logo, não chegam nem a colocar o produto no carrinho. Então, que tipo de estratégia você pode traçar? Bom, você pode verificar, será que seus produtos estão bem descritos? Né? Será que o seu site está bem organizado? Será que é um site fácil de navegar? Será que é um site muito pesado? Será que é muito lento? Né? Então, por isso que as pessoas saem. Então, por exemplo, você consegue verificar de que região são as pessoas. Então, por exemplo, eu vejo que 80% é do estado de São Paulo. Então, né, compensa, será fazer estratégias para que outras pessoas de outras regiões venham, ou será que a gente foca no público de São Paulo, né? Dá um frete grátis para as pessoas de São Paulo, enfim. Então são inúmeras, as estratégias assim são infinitas possibilidades que a gente pode, né, fazer com Web Analytics. E até assim, eu lembro que nesses dias eu coloquei no carrinho lá e depois parei porque eu achei um outro site mais em conta e a descrição realmente, que eu acho que é um outro ponto, né? Faz a diferença, eu estava procurando e o que me fez existir ali naquele momento é que não tinha uma descrição do que realmente, então no anúncio, né, coloquei lá, é o primeiro que apareceu, ok, cliquei, só que ele não estava com o detalhamento dessas informações, então eu fui buscar um segundo site que tinha essas informações e eu acabei até abandonando o primeiro, né, porque o primeiro eu utilizei como base, né, então isso é um ponto interessante também, né, que pode ser utilizado, e aí depois eu fui recebendo, né, um e-mail, você deixou, estamos tristes, né, que você deixou o seu carrinho, você abandonou o seu carrinho, volte lá e tal, né, então essas são algumas estratégias, porque a partir daí você começa a entender essa jornada de compra do cliente, né, você começa a tentar verificar o que aconteceu, ou mesmo se você, nem com o seu site, se você fizer um orçamento realmente depois, né, via lá o contato, ou mesmo que seja por telefone, tentar manter esse contato com o cliente para ele entender quais são esses empecilhos, né, estão fazendo esses obstáculos que tem a ele a comprar, e a partir daí você vai colocando estratégias. Então, por exemplo, se você sabe que o seu público, né, como você comentou, está mais no estado de São Paulo, às vezes eu estava focado, né, em outra região. Opa, eu posso fazer uma questão promocional, né? Então, a partir daí você consegue ir redirecionando as suas estratégias, aquilo que você imagina, né? Que antigamente, quando a gente estava no marketing mais offline, era muito mais intuitivo, né? Eu acho que o meu público está mais em São Paulo, vamos criar uma coisa, vamos fazer até um preço diferenciado para lá, e depois, né, para a gente conseguir fazer essas análises de informações eram, assim, eram mais difíceis, né, vamos dizer assim, que eram mais desafiadoras, né? Exatamente, né, que é uma análise que a gente tem a possibilidade de fazer
em tempo quase que real, né? Diariamente, né? Semanalmente, enfim. Professora, o que você percebe assim, de principais tendências, né, para a área do digital, do marketing digital e para o marketing analítico? O que o nosso aluno, já que a gente está falando de um projeto de ensino, que né, ele já tem a disciplina de analytics e tal, então o que você consegue perceber como principais tendências que vão ajudar, de repente, o aluno, nossa, acho que eu tenho que estudar um pouquinho disso, a tendência do mercado tende a ser aquilo, o que você daria de principais dicas para eles? A tendência é omnichannel, né? A tendência, assim, para 2023 é todos os canais integrados. Então, a gente acaba focando bastante no marketing digital, mas o marketing offline, ele existe ainda. Sim. Ele não está morto, ele é necessário. Eu nem sei se vai deixar de existir, né? Não acredito, não acredito que ele vai deixar de existir. Então, essa é uma tendência, né? A integração de todos os canais. Porque o omnichannel é o quê? Ter todos os canais integrados, né? A Amazon, em 2023, ela inaugura uma loja física. Será que a Amazon precisava ter uma loja física? Por faturamento, acredito que não. Mas o que é, né? É a questão de ter todos os canais integrados, enfim. Então, essa é uma tendência muito grande. E com todos os canais integrados, o desafio de análise de dados fica cada vez maior, né? Que é por isso que uma ferramenta, né, a maior ferramenta de análise de web, que é o Google Analytics, ele está, né, sofreu uma atualização e em 2023 ele para de ser rodado o Google Analytics Universal e a gente fica só com o Google Analytics 4. Que o que é? Que são dados tanto do website quanto de aplicativo. Porque o que acontece, né? O consumidor mudou. A gente tem aplicativo. Então, a gente não compra mais só pelo website. A gente faz compra também por aplicativos, né? Digamos aí o Mercado Livre, né? Todo mundo, né? As pessoas, a gente tem o aplicativo no celular e tem o website. Então, vai ser o desafio é juntar todos esses dados em um local só. Então, essa aí é uma tendência e os desafios, né? Que a gente vai tendo aí, né, a tecnologia para nos auxiliar, mas nunca parar de estudar e de saber como que as coisas funcionam. Porque se a gente, até o Omnichannel é um dos pontos que a gente também trabalha, né, na aula anterior, e aí um dos desafios é realmente fazer a integração dessas informações, né, porque cada vez mais o nosso o consumidor digital, né, ele está aqui no celular, mas eu tô na loja, olha, tem um preço aqui, mas você no site está falando que está fazendo isso, e o preço está aqui, e aí todas essas informações, então, cada vez mais, essas informações não têm que ser integradas, né, porque elas vão impactar a parte de logística da empresa, o próprio marketing, o próprio financeiro realmente da empresa, né? Então você tem que ter todas essas informações para você conseguir gerar, para não acontecer o caso bizarro que uma vez eu vivenciei. Assim, foi muito legal, assim, foi engraçado ouvir, mas do ponto de vista de negócios, nada legal. Teve um cara que tinha uma loja de produtos naturais e aí ele começou a vender online também e tal. E chegou uma hora que assim, ele no começo não se preocupava nem um pouquinho com fazer integração nem nada. E aconteceu algumas vezes dele vender no final de semana o que ele imaginava, acima do que ele imaginava, e ele não ter isso de estoque. Pois é. Né? E aí, depois de acontecer isso algumas vezes, que aí ele ia lá no concorrente e comprava, ele chegou ao incrível ponto de dizer assim, tomara que eu não venda tanto no final de semana. Eu falei, cara do céu, você tá louco fazendo isso? Estoques, né? Fazendo integração, e assim, assim, eu não sabia o que eu fazia na hora, se eu ria, se eu chorava, né? Porque o que todo mundo quer é vender, ter o faturamento maior, né, e tal. E ele torcendo para não vender aquele limite, né, acima daquele limite dele, porque não teria estoque. Aí vai aquela questão também de planejamento do seu estoque, mais do que a integração, o planejamento realmente, né? Se você está percebendo que você, no final de semana, né, as pessoas estão comprando mais, não sei, porque talvez no dia de semana eles não consigam, vamos em uma situação hipotética, né? Então ele vai comprar no final de semana que ele tem um tempo maior. Então você tem que fazer um planejamento. Opa, tal período, né, já que ele está vendendo online mesmo, né, tal período tem um aumento, olha, talvez no primeiro final de semana do mês, no segundo final de semana do mês. Opa, então eu planejar o meu estoque para atender todas as situações, é claro, pode ter alguma coisa muito fora do padrão, ou você fazer uma promoção realmente, assim, bem atrativa que faça impulsionar realmente. Mas se não, torcer
trabalhar de uma forma mais passiva, né? E torcer para não vender, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. É que assim, né? A gente também acaba colocando, às vezes, muita ênfase no marketing. O marketing ele não é o salvador da pátria. Você tem que ter processos estruturados em todos os departamentos, né? O marketing ele vem para auxiliar, mas não adianta você investir em marketing e não investir em atendimento, por exemplo. Exatamente. Eu já atendi clientes que investiu em mídia paga e não tinha pessoas para trabalhar aqueles leads que chegavam no landing page. Não adianta nada. Né? Então é melhor você ter o departamento primeiro, né? Uma pessoa para trabalhar o lead, né? Porque lead que chega em landing page, ele chega, né? Tipo assim, de 10 que chega a 2. Né? Quando você tem muita sorte, porque as pessoas vão colocar no nome ali, mas você tem que trabalhar. Então, isso é muito importante, né? Então, o Omnichannel, ele não é só uma estratégia de marketing, ele é uma estratégia corporativa, né? Que tem que ter todos os canais integrados. Exatamente. E todos os departamentos, com certeza. Exatamente, porque a ideia, cada vez mais, né, de trabalhar com o marketing 5.0, é ter todas essas informações que vão vir em tempo real, praticamente, para a gente conseguir fazer essa interpretação, reagir de uma forma proativa, né? E tem uma característica também que pega da questão do marketing 5.0, da humanização também, né, de tentar mais estar próximo do cliente, de criar estratégias mais verdadeiras, né, aquela coisa assim, eu sou socialmente responsável com o ambiente, né, pensando assim. Mas se você não fizer nenhuma situação, nenhuma estratégia, os seus próprios clientes vão cobrar, né, e você vai perceber isso pelas suas redes sociais, né, que você está fazendo uma coisa que, na verdade, o seu discurso está totalmente contra, né? Com certeza. E também, né, a questão do marketing 5.0, humanização, é que ninguém quer falar com o chatbot, né? Exatamente. A pessoa quer um atendimento personalizado, enfim. Então, além de tudo, tem essa parte aí. É o grande desafio, né? Eu até, esses dias, estava conversando com um empresário, ele falou, não, eu larguei realmente de utilizar o chatbot, e aí eu treinei a minha equipe para eu conseguir fazer esse atendimento, né, mais humanizado, porque as pessoas estavam percebendo que não era tão real, né, tão humano, tão humanizado com essa relação. Eu já tive um colega também que ficava fazendo, né, sei lá, que ele também trabalha profissional de marketing também, só que na época ele era estudante, ele ia em vários sites e ficava mandando mensagens só para ver como que ia ser o comportamento desses bots, né? Só para dizer, não, isso daqui não tá legal, isso daqui tá e tal, só para conseguir entender realmente o que é, né? Acho que esse é um ponto importante que nós temos. E professora, acho que, assim, para tentar ajudar um pouquinho os nossos alunos, como que, então, eu vou coletar essas informações, mas quais são essas etapas que são importantes para ele conseguir coletar essas informações? O que ele precisa levar em consideração meio que nesse passo a passo para ele conseguir gerar essas informações que ele precisa? Tá, vamos supor então que a gente tem um e-commerce que ainda não tem né, nenhum dado coletado ainda. Então, a primeira coisa, ele precisa escolher uma ferramenta, tá? Aonde que ele vai, né, poder coletar esses dados, né? A gente acaba falando do Google Analytics, né? Porque é uma ferramenta gratuita e é uma ferramenta que proporciona grandes vantagens por ela ser gratuita, né? E é muito possível coletar vários dados. Então, a primeira coisa é escolher essa ferramenta e configurar essa ferramenta, tá? Digamos que seja o Google Analytics. Existem várias outras, tá? O Google acaba sendo a mais famosa, né? Mas, enfim. Então, você vai ter que aí configurar essa ferramenta e começar ali, né? Rastrear os seus dados. Eu digo ali das ferramentas, dos dados passíveis que o Google te proporciona, que é número de visitantes do dia, número de sessão que eles visitaram, duração da sessão, né, região, público-alvo, enfim, tem todos esses dados, né? Depois, com o próprio Google Analytics, você consegue, né, depois de rastrear esses dados, coletar esses dados, você pode usar o Google Data Studio para fazer essa análise. Então, é sempre, né, escolher as ferramentas que vão possibilitar que você colete, armazene e visualize os dados. É muito importante. Então, basicamente essa a etapa, né? Ai, professora, né, mas assim, às vezes você começa a fazer, né, faz a configuração do Google Analytics, vai demorar aí, gente, 1-2 meses até você entender, né, que tipo de, né, quais os dados mais importantes que você tem, qual vai ser para você, né, descrever, para você fazer uma análise descritiva, para depois passar para uma análise preditiva
de meta e decisão. Então, o passo a passo, de uma maneira bem simplificada, é essa. Professora, quais seriam os principais desafios, então, né, quando eu quero trabalhar então, com essas informações no marketing, pensando em marketing analytics, né, analytics marketing, para colocar isso em prática? O que o profissional tem que saber, e aí você como professora, como expert, aí, daria de umas dicas para os nossos alunos conseguirem pegar bem essas informações, tratar bem, rastrear, coletar e interpretar bem essas informações? Bom, a primeira coisa, né, existem, né, a gente, né, no marketing analítico tem sempre uma ferramenta envolvida, então é entender da ferramenta, né? Empresas muito grandes, geralmente quem configura e analisa são pessoas diferentes, né? Sempre profissionais de marketing, mas é um pouco diferente. Então, assim, a primeira coisa é estudar, porque tem até existe até eu falei, quando eu dou aula dessa matéria, eu trago, ele chama Brian Clinton, ele é um dos maiores estrategistas de análise de web do mundo. E ele tem uma frase assim, fazer análise da web é igual ir na academia, não adianta ir um dia só, né, e depois voltar daqui 15 dias, porque não vai ter resultado nenhum. Então, é uma constância. Então, é um aprendizado. Então, você sentar, configurar seu site e ir analisando o comportamento e ir testando. Não tem outro jeito. Tá? Então, assim, você vai dar cabeçada, todo mundo dá. E mesmo que você tenha muita experiência, quando você começa um novo projeto, você dá cabeçada de novo. Então, a primeira coisa é estuda, paciência e persistência. Porque por mais que a gente tenha todos esses dados muito fácil, o resultado ele não é imediato. Então, assim, não acreditem, né? Se você com um celular na mão, você vai ficar rico. O celular e uma internet. Não é verdade. Pode ser que um caso isolado aconteça. Então, do marketing analítico também. Você não vai ter resultados homéricos nos 6 primeiros meses, no primeiro ano. Você requer aí um tempo para você ter essa familiaridade com as ferramentas e com os dados e com o que você, né, que estratégias você precisa traçar. Então, gente, o curso de marketing é só o pontapé inicial. Quem escolheu a profissão de profissional do marketing vai ter que estudar o resto da vida. Exatamente. E, na verdade, assim, né, professora? O digital, ele é bom porque ele traz essas informações de uma maneira mais rápida, mas a parte de gestão de negócios, sim, ela é algo em que a gente precisa de um tempo, a gente precisa amadurecer, né, essas estratégias, a gente precisa testar. Então, tem um tempo de amadurecimento, é a mesma coisa no campo, a gente vai plantar para depois ter os bons resultados. Então, acho que a gente fica meio que, até por uma característica desse mundo mais digital, né, que a gente tem, é que a gente quer esses resultados mais rápido e a gente fica frustrado quando isso não acontece. Mas a gente tem que desenvolver também, entender que tem toda essa situação, desenvolver uma resiliência e entender que ter um negócio é desafiador, né? E essas informações e tal, a gente está falando só do marketing, mas o marketing tem que estar muito atrelado, que ele vai estar trabalhando, se for trabalhar com omnichannel, por exemplo, a parte de produção, né, e a parte de finanças. Eu nem vou incluir aqui RH, né? Só finanças, produção com marketing, trabalhando as 3 áreas juntas para conseguir gerar essas informações. Então, para fazer a integração, vamos só colocar marketing com finanças. Já é um desafio muito grande. E aí depois eu colocar uma outra parte para gerar todas essas informações, vai de alinhamentos desde o nível estratégico, alinhamentos de cada área tática, alinhamentos operacionais para conseguir gerar. Às vezes imaginar que a gente vai ter um retorno muito rápido acaba fazendo a gente ficar frustrado, né? Sendo que o normal, né, seria realmente a gente esperar pelo menos 6 meses para ter um bom resultado. Exatamente. Então, com isso, a gente vai encerrando nosso projeto, infelizmente, a nossa aula. Professora, né, deixar aberto aqui para você dar suas palavras finais, mas a gente agradece e sempre é muito prazeroso poder estar conversando com você. Nossa, não, quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigada novamente pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Estudem marketing, que é o único jeito da gente prosperar nessa profissão, se manter ativo e estudando. Exatamente. E estudando, além da questão, né, dos conteúdos específicos de marketing, procurar conhecer todas as áreas que podem agregar também, né, o nosso conhecimento também.
Tá, pessoal? Então, com isso a gente encerra, né, essa nossa aula de hoje, esse nosso terceiro encontro. E, como sempre, a gente tem materiais complementares ali para vocês poderem acessar um pouquinho. A gente separou um sobre marketing digital e um sobre marketing analytics para vocês aí poderem aprofundar ainda mais os conhecimentos de vocês. Tá certo? Bons estudos para todos vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.